Quando você pensa no Natal, o que vem à mente? Presentes, decorações, festas em família. Mas há uma história muito mais profunda por trás dessa celebração que marca o cristianismo há séculos. Uma história de fé, obediência e um milagre que mudou a história da humanidade. Neste vídeo, você vai descobrir a verdadeira história do nascimento de Jesus, como tudo começou, quem eram os personagens e o que realmente aconteceu naquela noite em Belém. Prepare-se, porque muita coisa que você celebra no Natal tem raízes profundas e significados que talvez você nunca tenha considerado. Tudo começou em uma pequena cidade chamada Nazaré, na Palestina, sob domínio do Império Romano. Ali vivia uma jovem chamada Maria, uma mulher de fé, noiva de um homem chamado José. Maria provavelmente tinha apenas 12 a 14 anos, como era comum na época. Ela era uma mulher simples, mas escolhida para algo extraordinário. Um dia, tudo mudou quando uma figura brilhante apareceu diante dela: o anjo Gabriel. O anjo não veio apenas cumprimentar Maria, ele veio com uma mensagem que mudaria sua vida para sempre. Maria, você foi escolhida por Deus para uma missão especial, disse o anjo. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e você o chamará Jesus. Este menino será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e seu reino não terá fim. Maria ouviu tudo com espanto, confusão, talvez até medo. Como uma virgem poderia ficar grávida? Como ela poderia ser mãe do Salvador prometido? Como isso será possível? Perguntou Maria ao anjo. Gabriel respondeu: isso será obra do Espírito Santo. Nada é impossível para Deus. Diante dessa palavra divina, Maria respondeu com uma fé que nos desafia até hoje. Seja feito comigo conforme a tua palavra. Uma jovem garota, sem entender totalmente, aceitou ser a mãe do Messias. Mas Maria não estava sozinha nessa jornada extraordinária. Havia também José, um carpinteiro de Nazaré, homem justo e temente a Deus. José havia sido prometido em casamento a Maria, mas quando soube de sua gravidez, ficou confuso. Como poderia aceitar uma mulher grávida de outro? Segundo a lei judaica, ele tinha o direito de desfechar o noivado publicamente. José estava em angústia, sem saber o que fazer, mas Deus não o deixou sozinho nessa dúvida. Uma noite, enquanto José dormia, um anjo apareceu em seus sonhos. O anjo trouxe a mesma mensagem que Maria havia recebido. O filho de Maria não era de homem, mas de Deus. José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, disse o anjo. O que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você o chamará Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Com essa revelação, José aceitou a missão que Deus lhe confiava. Ele se tornaria o pai terreno, o protetor, o guia do Filho de Deus. Agora vamos para um contexto histórico crucial que muitos desconhecem. Na época, o Império Romano dominava a Palestina com mão de ferro. O imperador César Augusto era o homem mais poderoso do mundo. E foi justamente uma ordem dele que mudou tudo. Um censo, um recenseamento de toda a população. Todos tinham que se registrar em sua cidade natal para fins de impostos e controle. José era descendente do rei Davi, então sua cidade natal era Belém, a cidade de Davi, distante cerca de 150 quilômetros de Nazaré. José e Maria tiveram que fazer essa jornada perigosa, longa e cansativa, com Maria grávida. Imagine uma mulher na reta final da gravidez, viajando por estradas ásperas e perigosas em um asno. Pense na coragem de Maria, na determinação de José de protegê-la nesse caminho. Esse casal humilde estava se movimentando exatamente como Deus havia planejado milhares de anos antes. Quando chegaram em Belém, a cidade estava lotada de pessoas vindo fazer o censo. Não havia espaço em nenhuma hospedaria. Não havia quartos. Não havia conforto para uma mulher prestes a dar à luz. Tudo estava cheio.
José procurou desesperadamente um lugar para sua esposa e encontrou apenas um estábulo, um abrigo para animais. Alguns estudiosos acreditam que era uma gruta usada como abrigo, mas seja abrigo ou gruta, era um lugar simples, humilde, longe de qualquer conforto. E foi ali que nasceu o Rei dos Reis. Naquela noite, Maria deu à luz seu filho primogênito, Jesus, o Salvador do mundo. Um menino que nasceu em extrema pobreza, em um lugar onde ninguém o conhecia. Não havia parteiras especializadas, apenas José ao lado de Maria. O bebê foi colocado em uma manjedoura, o coxo onde os animais comiam. Cobertores simples, paja, frio da noite. Esse era o berço do Filho de Deus, mas Deus não deixou esse nascimento passar despercebido. Naquela mesma noite, pastores cuidavam de seus rebanhos nos campos ao redor de Belém. Subitamente, um anjo apareceu diante deles, envolvido em luz gloriosa. O brilho era tão intenso que eles caíram de medo. "Não tenhais medo", disse o anjo. "Eu vos trago novas de grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E aqui está o sinal. Vocês encontrarão um menino envolvido em faixas e deitado em uma manjedoura." De repente, uma multidão de anjos apareceu no céu, proclamando e cantando: "Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade." Os pastores, ainda atordoados, correram para Belém para ver o que havia acontecido. E lá encontraram Maria, José e o menino na manjedoura, exatamente como o anjo havia dito. Os pastores se tornaram os primeiros a anunciar o nascimento do Messias. Mas a história não termina com os pastores. Também vieram os magos do Oriente. Esses eram homens sábios, provavelmente astrônomos da Pérsia ou Babilônia. Viram uma estrela extraordinária no céu que os levou a crer que um rei especial havia nascido. Viajaram por meses, cruzando desertos, buscando essa criança que mudaria o mundo. Quando chegaram a Belém, encontraram Jesus e se prostraram diante dele. Ofertaram presentes de ouro, incenso e mirra, símbolos de realeza, divindade e sofrimento futuro. O nascimento de Jesus não foi apenas um evento místico, mas profundamente histórico. Ele ocorreu durante o reinado do rei Herodes, provavelmente entre 6 e 4 anos antes da Era Comum. A data de 25 de dezembro foi escolhida pela Igreja séculos depois, para coincidir com celebrações pagãs do solstício de inverno. Mas o que importa não é a data exata, é o significado eterno. Jesus nasceu em humildade radical para ensinar que Deus não busca poder, luxo ou prestígio. Ele veio para salvar, para redimir, para trazer esperança à humanidade quebrantada. Naquela noite em Belém, o céu e a terra se encontraram. O divino abraçou o humano, e uma pequena criança em uma manjedoura mudou o curso de toda a história. Essa é a verdadeira história do Natal. Não de Papai Noel, não apenas de presentes, mas de Deus se fazendo presente entre nós. Qual é a sua conexão com essa história? Deixa nos comentários como o Natal ressignifica sua vida, quando você conhece a verdade por trás da celebração. Compartilhe este vídeo com quem quer redescobrir o verdadeiro significado do Natal em 2025. Relatório do Tempo, revelando verdades que o tempo tentou apagar.